Olá a todos e a todas, bem-vindos a mais uma aula aqui do curso de aperfeiçoamento em atenção domiciliar. Hoje a gente vai tratar do tema do monitoramento e avaliação dos serviços de atenção domiciliar, com foco nos indicadores. Meu nome é Débora Verde, eu trabalho na Coordenação Geral de Atenção Domiciliar, aqui no Ministério da Saúde, e venho então contribuir com o conhecimento da SEGAD sobre esse tema. Não sou uma especialista no tema de monitoramento e avaliação, mas venho então tentar contribuir com a nossa experiência, com o que a gente vem trabalhando aqui na coordenação. Agradeço o convite da UFMA para essa aula e espero que a gente tenha um bom momento. Então, uma breve introdução sobre o que a gente vai ver hoje. Vamos trabalhar um pouquinho com alguma coisa de conceitos sobre atenção domiciliar, muito brevemente, de monitoramento e avaliação, muito brevemente. A questão do monitoramento e avaliação, tanto na gestão quanto no cuidado, na clínica, entender um pouquinho que o monitoramento e avaliação devem estar presentes nessas duas dimensões, e trazer, então, algumas recomendações de indicadores para os serviços de atenção domiciliar, que a gente tem trabalhado através do nosso manual de monitoramento e avaliação. Então, primeiro, para contextualizar um pouquinho, o monitoramento e avaliação na saúde é algo recente, apesar de já existir como área de conhecimento há muito tempo. Na saúde, ele vem no Brasil, ele vem se desenvolvendo de maneira incipiente ainda desde o final dos anos 90, início dos anos 2000, com o Pacto pela Atenção Básica, onde foram construídos alguns indicadores para avaliação da atenção básica. Na sequência, o próprio Pacto pelo SUS, pela gestão, dando sequência a um processo de consolidação que ainda não está de forma consolidada, de forma universal, nos serviços e nas políticas de saúde. É muito importante a gente considerar que a saúde é sempre um campo muito complexo. A gente dificilmente vai ter um processo de avaliação e de intervenção, na verdade, que a gente vai ter uma intervenção A que vai chegar no resultado B. E isso, quando a gente trata de monitoramento e avaliação, é muito importante a gente levar em consideração, porque ele nunca vai ser um processo de avaliação simples, em que eu avalio uma única intervenção e já tenho um resultado, um impacto unicausal. Então, eu sempre preciso levar em consideração que eu preciso olhar esses diversos aspectos que estão interferindo, tanto na minha intervenção quanto no próprio processo de monitoramento e avaliação. Nesse sentido também, os próprios instrumentos utilizados, os referenciais também, eles precisam se adequar ao campo da saúde, e também aos próprios serviços e trabalhadores que vão utilizar. Então, é muito importante a gente pensar na linguagem mais adequada, no formato dos instrumentos, para que eles possam ser bem compreendidos e dessa forma bem utilizados. A gente, mesmo no Ministério da Saúde, a gente sabe a quantidade de sistemas que existe, de formulários, de processos de registro que às vezes acabam sendo fragmentados e dificultam a própria utilização. A gente vem fazendo um esforço muito grande aqui de poder simplificar os sistemas e as formas de registro para que elas possam ter mais sentido a quem vai utilizar. E aí, dessa forma, quando a gente vê um sentido naquilo que a gente está fazendo, a gente consegue utilizar de uma maneira mais adequada, com mais atenção, utilizando corretamente. E aí, dessa forma, a gente precisa, se por um lado modificar os sistemas, por outro, a gente precisa que os próprios trabalhadores também entendam o quanto, sim, é relevante utilizar os sistemas corretamente para que eles possam obter as informações, os dados que eles geram para o seu próprio processo de trabalho. Então, a gente precisa agir nesses dois âmbitos. E, por fim, a questão fundamental que é isso, o monitoramento e avaliação, ele precisa estar direcionado para a própria reflexão em relação ao processo de trabalho. Então, é fundamental que o que ele gera de dado, de informação, seja relevante, seja utilizado nos processos de educação permanente das equipes. Então, tomando a educação permanente como processo de aprender pelo trabalho, não necessariamente uma capacitação específica, mas sim poder refletir e identificar as dificuldades, os avanços no próprio processo de trabalho. O monitoramento e avaliação é uma ferramenta muito importante para gerar elementos, gerar dados, então, para essa reflexão, e aí sim pensar em mudanças que sejam necessárias nesse processo. Trazendo, então, brevemente alguns conceitos, já que a gente não vai aprofundar muito nisso, mas para a gente saber minimamente
qual a linguagem que a gente está utilizando, vou trazer aqui algumas possibilidades de conceito, né? Visto que quando a gente vê na literatura mesmo do monitoramento e avaliação, são várias as definições, por exemplo, para avaliação, né? Isso depende muito da perspectiva, né, do campo teórico. Então aqui eu vou trazer uma proposta, né, um entendimento de conceito para que a gente possa pelo menos se comunicar ao longo dessa apresentação, né? Começando então pelo conceito de intervenção, né, até chegar no de indicadores, né, que é o foco da apresentação, mas então a gente não tem como pensar em monitorar e avaliar sem a gente ter um objeto, né? E aí a gente trata então dessa intervenção, né, que seria uma ação, né, uma política, um programa que a gente desenha, define para poder modificar uma determinada situação ou problema, né? Então no campo da saúde, obviamente a gente tem um problema de saúde, uma determinada condição que a gente quer modificar, a gente vai fazer uma intervenção, né, que ela pode ser desde então o desenho macro, né, de uma política ou, por exemplo, de um programa, né, o Melhor em Casa como um programa que a gente desenha para agir diante de uma determinada situação que é a necessidade de cuidado no domicílio, né? Até a gente chega até a intervenção mais micro, que é, por exemplo, uma intervenção que um profissional de uma equipe, né, do serviço de atenção domiciliar faz no usuário, né? Então, determinada intervenção de reabilitação, por exemplo, né? E essa intervenção ela vai ter tanto efeitos esperados, né, quanto inesperados. E aí, por isso, a importância da gente estar sempre nesse processo de avaliar o que a gente está desenvolvendo para que os efeitos esperados, né, sejam de acordo com aquilo que a gente deseja, né, atinjam a meta que a gente define e que a gente possa modificar os inesperados, né, avaliar, entender que efeitos são esses inesperados e, no caso de eles não serem benéficos, a gente poder ter alguma forma de modificá-los. Um segundo conceito, então, que é o de monitoramento, é o momento que a gente começa, então, né, diante dessa intervenção, captar informações, né, mas informações que sejam relevantes e que possam nos auxiliar. A gente fala, né, da questão da relevância e do tempo oportuno dessas informações e desses dados que a gente vai coletar, né? Então, de nada adianta a gente ter, né, o máximo de informações possíveis sobre determinada intervenção se elas não vão nos ajudar para tanto uma compreensão dessa intervenção quanto para uma possível mudança, né, no caso de ser necessária uma mudança dessa intervenção para que ela chegue, né, onde ela se previu, né, que ela chegasse. Então, e aí o monitoramento ele vai no âmbito de identificar, verificar que houve mudanças, né, por conta dessa intervenção, mas não vai buscar ainda explicar, né, ou dar justificativas, né, que é quando a gente começa a entrar no campo da avaliação. Né? Então, a avaliação, um pouco, né, segundo alguns autores, né, diferenciando um pouco da questão do monitoramento, é no momento que eu já começo a ter critérios, a ter parâmetros para, então, fazer um julgamento. Né? Se, por exemplo, a minha intervenção ela está adequada, ela, de acordo com o parâmetro que eu tenho, ela está já indo, né, chegando próximo da meta, ou ainda não, enfim, eu posso definir uma série de critérios, de parâmetros para fazer, então, essa avaliação, né? E aí ela vai permitir, principalmente, esse confronto, né, entre uma situação que eu considero que seja o ideal, né, se possível, desenhar uma meta, por exemplo, para essa determinada intervenção, ou se ela está ainda muito distante, né? Então, entre aquilo que eu tenho de real e aonde eu quero chegar, eu vou ter alguns parâmetros para fazer a avaliação, então, dessa intervenção, né? E, por fim, a gente chega nos indicadores, né, que foi um pouco o foco da aula, que é justamente um instrumento de medir, né, o quanto essa intervenção está evoluindo, vamos dizer assim, né, nesse contínuo aí para chegar numa meta, ou enfim, se não puder chegar numa meta, pelo menos no desenho que a gente tem para essa intervenção, né. E aí a gente pensa, né, o porquê monitorar e avaliar, né? Muito importante que a gente faça disso um processo reflexivo e não só porque tem que fazer, né? Porque alguém diz que monitorar e avaliar é importante ou para deixar um conjunto de informações numa gaveta, né? E aí eu trago um exemplo do contexto, né, do serviço de atenção domiciliar, que é, por exemplo, a questão da informação de morte no domicílio, né? Isso, a gente pode ter esse dado e pode monitorar esse dado
do quanto ele está aumentando ou diminuindo. Isso seria um monitoramento, então a gente está acompanhando esse dado como um dado que é relevante. Mas para a gente entender se ele é positivo ou negativo, a gente precisa ter parâmetros para isso, né? Então eu posso, vamos supor que ele está aumentando, né, em determinado município ou localidade, e aí eu tenho que poder olhar para esse dado e ver, bom, ele está aumentando, mas ele está aumentando porque, na verdade, a gente está tendo um aumento realmente de casos de óbito no domicílio, isso está elevando a mortalidade do município. Bom, isso pode ser negativo, né, tanto por uma questão de que eu posso estar fazendo intervenções inadequadas no domicílio desse usuário, eu posso não estar conseguindo uma internação hospitalar para ele nos casos que seja necessário, né, não tendo a retaguarda de urgência, mas ele pode ser positivo, na medida que a gente pode avaliar que, na verdade, não está aumentando a mortalidade, e sim o usuário que está sendo cuidado, por exemplo, pelo serviço de atenção domiciliar, pode estar sendo cuidado até o momento do óbito, né? Não precisando de uma internação hospitalar, no caso de que isso não iria mudar né, a situação do óbito mesmo. Então, ele pode estar satisfeito e de acordo, né, com um plano de cuidado que envolva o óbito no domicílio, né, que a gente sabe o quanto isso é satisfatório para as famílias e para os usuários em que isso é acordado, é desejado, né? Então isso seria um aspecto positivo do aumento do óbito do domicílio. Então, para a gente ver que, na verdade, um dado isolado, né, sem a gente poder fazer uma análise, né, uma avaliação com base em alguns critérios, ele nos diz pouco, né? Então a gente vai aumentando essa camada de informações e de formas de análise para poder ter né, fazer uma avaliação mais coerente. E isso, então, nos indica, bom, a gente precisa avaliar as ações em todos os aspectos, né? Desde a gestão do programa, como a gente vinha falando, de uma política, até uma intervenção de saúde, né? Uma atuação clínica para a gente identificar o que a gente está fazendo, né? Está sendo positivo, está produzindo, né, um efeito benéfico ou não, né? Então, monitorar e avaliar é fundamental, né? Para identificar os êxitos e fragilidades, tanto em intervenções da gestão quanto do cuidado, né? Obter elementos para o planejamento e para a tomada de decisão, com foco sempre na qualificação, né? Seja do serviço, seja da minha atuação clínica mesmo, e também, né, um outro aspecto que é promover transparência, né? Poder tornar público, né, de certa forma, prestar contas dos atos que a gente está fazendo, né? Isso, em especial, né, a gente que trabalha no serviço de atenção domiciliar, né, é um recurso público, né, até pensando em utilização da verba pública, essa é uma política que deve ser mantida, ela está atingindo os objetivos ao que ela se propõe, né? O recurso que está sendo destinado a ela está sendo bem utilizado, né? Isso, então, é super importante a gente também poder usar a avaliação para poder fazer esse processo de transparência. E ele precisa ser um processo contínuo, né? É importante que a avaliação não seja só um recorte ao final de uma intervenção, por exemplo, mas que ela possa vir desde o momento em que está se planejando essa intervenção, que a gente já possa pensar em quais seriam as formas de monitorar, né, e avaliar. Em relação às dimensões do monitoramento e avaliação, então, né, a gente, como vinha falando, a gente trabalha a avaliação, o monitoramento e a avaliação não são uma ação exclusiva da gestão, né, porque às vezes a gente faz essa colagem, assim, do que é avaliação com auditoria, com processos duros, né, da gestão mais dura, né, e na verdade a gente deve instituir processos de avaliação em todas as áreas do processo de trabalho, né, desde a gestão do serviço, então, que a gente vai identificar se o serviço está atuando conforme as suas atribuições, né? Pensando numa rede de atenção à saúde numa localidade, né? Em que ela conta com outros recursos, né? E aí em cada local com determinadas características, né? Como é que esse serviço está atuando diante dessa realidade, né? Ele está conseguindo se inserir nessa rede, está conseguindo ser visto, né, pelos outros serviços como um recurso útil, né, interessante para o cuidado, então poder fazer essa avaliação nesse âmbito mais macro do serviço, né? Da mesma forma, ainda em relação ao serviço, se ele está podendo utilizar da melhor forma os recursos que possui, né? Então, tanto recursos humanos, recursos financeiros, insumos, né? A gente pode avaliar de que maneira que esses recursos estão sendo utilizados, se haveria alguma forma de, com um planejamento, poder melhor utilizar,
né? E isso é muito importante a gente pensando, por exemplo, né, em recursos escassos, né? A gente sabe, mesmo quando a gente tem um limite, né, independente se esse limite é alto ou é baixo, mas a gente tem um limite, a gente precisa planejar para que esses recursos sejam utilizados da melhor forma possível. E, por fim, avaliar se o serviço está sendo satisfatório, né? Tanto do ponto de vista do usuário quanto dos próprios trabalhadores, né? Então, ter instrumentos para ajudar a avaliar isso, né? A questão dos trabalhadores, das condições de trabalho, se estão adequadas, se precisariam ter alguma modificação, quanto principalmente do usuário, né, que é o principal foco, né, do serviço de atenção domiciliar existir, por exemplo, o quanto ele está satisfeito com aquelas intervenções, né, que ele está recebendo, né, se ele tem alguma sugestão, se ele tem alguma insatisfação, né, então poder estar sempre acompanhando isso do ponto de vista do usuário mesmo. E com um outro enfoque, então pensando na gestão do cuidado, né, saindo dessa camada mais macro e indo para o micro, é poder avaliar, de fato, essas intervenções que estão sendo feitas, né, por esse serviço, por essa equipe, elas estão produzindo um cuidado para essa população que ela se destina conforme esperado, né? Então, por exemplo, o fato de existir serviço de atenção domiciliar, a gente está conseguindo diminuir, né, alterar os índices de reinternação, né, nessa população que está sendo atendida pelo programa. Então, pensar alguns elementos que possam indicar, né, se esse cuidado está tendo um efeito conforme esperado de evolução, né, para esses usuários que estão sendo cuidados. E na própria, né, isso pensando mais, talvez no grupo mais coletivo, né, e individualmente, né, cada usuário, ele está tendo seu estado de saúde melhorado, né, ele está conseguindo ter algumas evoluções daquilo que levou ele a ser atendido para o SAD, né, e aí a gente tem uma série de escalas que podem ajudar nesse processo de avaliação, né? Bom, a gente pode fazer um estudo de uma intervenção bem específica, por exemplo, pensar em determinada cobertura que a gente está utilizando para um tipo de ferida, né? E poder avaliar se ela está sendo efetiva, né? Ou se tem alguma outra que pode ser mais adequada para essa situação. Então, são uma série de avaliações, né, que podem ser feitas do ato clínico mesmo. E aí pensar isso, né, que é o monitoramento e avaliação, ele precisa estar nesses, todos esses âmbitos, né. Claro que cada um vai ter intervenções muito específicas e, consequentemente, vai ter formas de avaliar diferentes, né, mas que precisa ser feito em ambos essas dimensões. Como um exemplo, né, trago aqui que a gente nessas duas dimensões, né, pensando na gestão e na clínica, a gente também pode pensar, por exemplo, uma dimensão mais local e mais global, né? No caso, pensando, por exemplo, o monitoramento do serviço de atenção domiciliar no Brasil, né? A gente, então, na coordenação de atenção domiciliar, a gente faz um monitoramento de alguns aspectos, né? Então, desde o número de equipes implantadas, o número de atendimentos domiciliares, né? Internações, que às vezes é chamado assim, o número de leitos dias na atenção domiciliar, que significa, né, um pouco o tempo de permanência desse usuário, principalmente aquele que é oriundo de hospital, de serviço de urgência e emergência, na atenção domiciliar, né, então significando um pouco os leitos hospitalares que são liberados em função de ter o serviço de atenção domiciliar. E esse monitoramento que a gente faz, ele pode ser inclusive visualizado, né, pensando na questão da transparência, na sala de gestão estratégica, né, na SAGE. Depois eu vou falar um pouquinho dela, mas vocês podem acompanhar todos esses dados a partir desse site. Alguns passos, então, na atenção, no monitoramento e avaliação da atenção domiciliar. O principal é a gente saber o que a gente quer monitorar, né? A gente vinha falando que, bom, eu posso tanto monitorar um serviço, monitorar a equipe, monitorar uma ação específica, então eu posso sim atuar em todos esses aspectos com monitoramento, né? É o ideal, mas eu preciso em cada momento entender qual que é o meu foco nesse momento, né? E aí sim poder definir, se possível, metas, né? Às vezes não é possível ainda definir uma meta, mas poder desenhar um indicador para que eu possa avaliar, então, esse aspecto, né, essa intervenção que eu estou fazendo. E aí pensar qual que é a melhor forma de fazer essa avaliação, né? Qual que é a melhor forma de ter as informações necessárias para fazer essa avaliação. Então,
Por exemplo, como a gente vinha falando, no caso de avaliar uma ferida, né? Talvez um recurso fundamental é fotografia, né? Eu preciso ter, e aí eu preciso ter regras para a forma de fazer essa fotografia para que ela seja, possa ser bem utilizada, né? Seja comparável, né? Ao longo do tempo que eu coleto essas informações. Às vezes vai ser uma escala, né? Às vezes vai ser algum instrumento de avaliação de satisfação do usuário, enfim. Então eu preciso pensar qual que é, que informações que eu vou precisar ter, qual é a melhor forma de obter e como que eu vou organizar essas informações, né? E aí eu vou pensar num sistema de informação que não necessariamente é um computador com o sistema pronto, mas assim, que tipo de informações eu preciso e como que eu preciso organizar essas informações para poder fazer esse monitoramento dos dados, né? E aí vou pensar, bom, esses dados eles são acessíveis, né? Eles estão disponíveis em algum sistema, eu preciso coletar esses dados e criar uma forma de coleta, de registro dessas informações. Quem for coletar esses dados, né, essas informações, no caso de, bom, eu sou coordenadora do Serviço de Atenção Domiciliar, estou pensando em um instrumento que os trabalhadores da equipe vão utilizar. Vai fazer sentido para eles essa coleta de dados? Eles vão entender e eles vão poder utilizar essas informações? Bom, se isso não for fazer sentido, não for ter valor de uso para esses trabalhadores, eu preciso talvez repensar, né? Ou então fazer um processo de capacitação, de informação, né, de discussão com esses trabalhadores para que eles entendam qual que é a relevância, né, desses dados a serem coletados, porque senão a gente sabe que, bom, talvez o instrumento não seja corretamente preenchido, não seja utilizado, né? Então é fundamental esse diálogo com todos os atores envolvidos. E por fim isso, sempre em mente, tendo em mente qual que é o valor de uso dessas informações, né? É uma avaliação só para dizer, né, botar lá na gaveta, dizer que realizou a avaliação, então, enfim, qual que é a validade, né, de fazer um processo desse. Então, sempre pensar em quais são os elementos que essa avaliação vai fornecer para uma reflexão do próprio, uma análise, né, uma reflexão sobre o processo de trabalho e poder, né, fazer tomar as decisões no caso de serem necessárias mudanças ou alguns ajustes, né. Para esse processo ainda a gente pode ter algumas ferramentas, então, né, que os próprios sistemas de informação, né, que como vinha falando, não necessariamente é algo automatizado, informatizado, sistema de informação pode ser uma coleta de dados organizados que eu faço para me informar em determinada coisa, né. Então, desde uma tabela manual, né, que eu posso utilizar para registro de alguns dados, né, como a gente sabe, vários serviços já têm essa prática, né, de algumas tabelas específicas, né? O próprio sistema de informação ambulatorial, né? Atualmente ele nos traz algumas informações, por mais que a gente saiba da dificuldade do RAS, né? O Registro de Ações Ambulatoriais em Saúde, que o Serviço de Atenção Domiciliar utilizam hoje. Mas o CIA ele ainda é a nossa fonte de informações, né? A partir do que é coletado no RAS. E ele tem uma série de informações que ele pode nos auxiliar nesse mapeamento mais geral dos serviços. O CISAB, né, que é o Sistema de Informações em Saúde para Atenção Básica, né, que organiza, né, e apresenta as informações coletadas por meio do módulo ESUS Atenção Básica, né, que a gente agora está no processo de transição, né, entre sistemas, passando do RAS para o ESUS. E a gente sabe que, bom, o sistema de informação eles precisam se qualificar, né, permanentemente para que seja esses manuais que eu estou desenvolvendo, sejam os próprios sistemas, né, mais estruturados, precisam de uma qualificação permanente, né, para que possam atender os processos de monitoramento e avaliação. Então, por exemplo, no Serviço de Atenção Domiciliar, a gente vem sim a modificação do RAS para o ESUS, por conta de justamente a gente entender que o RAS ele tinha algumas limitações, por exemplo, no sentido de fornecer informação local, né? A gente até tem algumas informações em âmbito do país, né? Por mais que o RAS tenha uma coleta de dados já individualizada, ele não gera, né, informações para análise localmente. E já com o ESUS a gente tem essa previsão, né? Ainda não está disponível já essa ferramenta, mas a previsão é de a gente ter tanto um relatório já no próprio programa, né, que a equipe pode acessar facilmente, quanto o acesso ao banco de dados maior para que possa fazer cruzamentos, enfim, informações que desejar para o seu município, né. E uma outra
questão que a gente agrega, né, nessa mudança do RAS para o eSUS é que o RAS ele era somente um sistema de registro de produção, né? Então ele acaba às vezes o trabalhador que está preenchendo às vezes não vê muito sentido, né? A própria gestão, né, às vezes do serviço não tem dificuldade de entender aquilo como uma informação que precisa ser registrada pela informação, tem valor agregado para o procedimento e tudo mais, né? E o eSUS ele já traz uma oferta de prontuário eletrônico, né, que agregada a ele está a captação dos dados de produção. Então, é uma forma de tornar mais visível, né, a utilidade para o trabalhador que ele está fazendo o registro de produção, do cuidado, né, de saúde daquele usuário e o registro de produção já vai sendo captado da mesma forma, né. Então, se torna mais interessante, com maior valor de uso para o seu próprio trabalho, né. Algumas outras ferramentas, né, que são sites de disseminação de informação, né, que vocês podem utilizar tanto para um melhor conhecimento, né, da situação de saúde do município, né, da região que vocês estão, quanto para pensar em alguns indicadores, né, para o serviço. A própria SAGE, né, que eu já falei, o site, o Tabnet, né, que é onde tem as informações de saúde, do DataSUS, o próprio site do Fundo Nacional de Saúde, onde se pode buscar informações da questão de repasses, de recursos e tudo mais. E o IDSUS, né, o Índice de Desempenho do SUS, que também tem uma página específica onde se pode encontrar várias informações sobre esse índice. Por fim, então, vamos chegando nos indicadores, né, que era um pouco o foco de hoje, mas que acho que não tinha como a gente chegar sem fazer essa trajetória anterior, né. Então, vou trazer um pouco baseado no documento que a gente tem da coordenação, que é o Manual de Monitoramento e Avaliação, né, que foi atualizado em 2014, né, a gente tinha um anterior, ano passado, publicamos um revisado, e que é um instrumento de apoio, né? Ele não é uma norma, não é algo que todos os serviços obrigatoriamente tenham que seguir, até porque justamente a gente entende dessa forma, que a avaliação e monitoramento precisa ser um processo vivo nos serviços, que contemple muito a realidade daquele serviço, né? Então, a gente pensa em alguns indicadores que sejam mais de certa forma, padrão, que poderiam ser mais úteis a todos os serviços, mas cada serviço, na verdade, também tem, de acordo com a sua realidade, deveria pensar em indicadores específicos, né? Então, a gente traz algumas sugestões de indicadores, né? Priorizando alguns, outros deixando em segundo plano, contendo também, né? A gente faz um anexo com a qualificação desses indicadores, contendo o método de cálculo, formas de melhorar a atuação, né, a intervenção naquilo que o indicador se pretende, né, e alguns limites também do indicador. Mas é importante que a gente também não estabelece metas ou parâmetros nesses indicadores. Isso foi uma longa reflexão no sentido de que a gente ainda, apesar de a atenção domiciliar, né, ser praticada há muitos anos no mundo e no país, a gente aqui, enquanto um serviço organizado de atenção domiciliar, a gente tem há poucos anos, né? E dessa maneira a gente se refletiu muito na questão de poder estabelecer metas agora ou não, justamente esperar esse processo, né, do monitoramento e avaliação estar um pouco mais consolidado, os próprios serviços, né, que já existem agora no país todo, poderem utilizar essas informações e aí sim a gente pensando, né, na construção de parâmetros, já pensando nesse modelo de serviço, né, que o Melhor em Casa se propõe. Mas isso não impede também que localmente sejam estabelecidas metas, né, ou alguns parâmetros, quando já se tem um amadurecimento, né, pensando numa visão um pouco mais recortada, né, e não no país todo, é possível sim pensar em algumas metas, né. E o fundamental é isso. Bom, o manual ele serve para o município poder utilizar, né, aqueles que estão sugeridos e fazer uma análise, né, a partir do momento que fez aqueles cálculos, né, obteve as informações a partir dos indicadores, poder justamente fazer uma análise. O que isso está trazendo sobre o serviço, né, que tipo de informação esse monitoramento me deu, né, e aí poder refletir, pensar em mudanças que sejam necessárias para o serviço. Inclusive, bom, tem outros indicadores que não são esses que eu precisaria fazer para que eu consiga ter um olhar mais preciso, né, na minha realidade, no meu serviço. Tem metas que já sejam possíveis de eu criar na minha realidade, enfim.
E aí, então, trazendo os próprios indicadores, né, que estão no manual, a gente já está na parte final agora da apresentação. Vou trazer rapidamente o que a gente pensou para esses indicadores, né? Então, começando por né, bastante genérico, que é a média de permanência geral, né, dos usuários. Na verdade, tanto a média de permanência geral quanto a média de permanência por agravo. Esse é o indicador que a gente pensa, né, ele poderia ser trimestral, poderia ser semestral, pensando justamente nessa diferença dos serviços, né? O serviço que tem uma alta rotatividade, ele poderia calcular esse indicador trimestralmente, porque ele tem muitos usuários entrando e saindo durante esse período, então é possível tranquilamente fazer nesse período, né? E a ideia, então, desse indicador é justamente a gente pensar, bom, a média de permanência está muito alta, o que está levando a ter uma média de permanência muito alta, né? Quais são os elementos, né? Justamente não já tomar como algo ruim ou bom, mas o que são os elementos que estão levando essa média de permanência a ser alta. É de fato porque o perfil dos meus usuários demanda um tempo de permanência maior, é porque eu estou sim aí com alguma dificuldade de poder dar alta desses usuários, né, de maneira responsável para algum outro serviço, para atenção básica, né, para algum acompanhamento ambulatorial. Então é justamente para poder refletir sobre isso, né? Um segundo indicador que seria a proporção dos usuários classificados como AD1, AD2 e AD3, né? Não vou retomar aqui as modalidades de atenção domiciliar, que vocês já viram nas aulas anteriores, mas então é poder também, de novo, ver um pouco do perfil de atendimento desse serviço, né? Entendendo, né? A gente sabe que por mais que o serviço de atenção domiciliar seja né, tenha como atribuição cuidar principalmente de atenção domiciliar do tipo 2 e 3, a gente sabe que é muito difícil que um serviço não tenha nenhum AD1, né? Mas então poder pelo menos pesar, bom, eu estou com muitos usuários que são AD1, o que está acontecendo, né? Eu tenho uma cobertura de atenção básica muito baixa, ou o serviço realmente ainda não organizou uma forma de dar alta para esses usuários, então poder refletir, né, o que está acontecendo com essas proporções, né? Então, pensando que o ideal sim é ter um número de AD2 bastante elevado e um número de AD3 também alto. Proporção percentual de usuários por serviço de origem, né? Aqui um pouco a ideia de analisar, né, qual que está sendo a procedência dos usuários que estão em acompanhamento do SAD, justamente para a gente ver se o SAD está conseguindo ter um trânsito entre os diversos serviços da rede de atenção à saúde, né? A gente sabe que, por vezes, o SAD, de acordo com onde ele está estabelecido, né, se ele está na unidade básica ou se ele está no hospital, ele acaba, às vezes, estando um pouco mais restrito a captar usuários desses serviços, né? E o ideal é que o SAD tenha um trânsito por todos os serviços, porque a gente entende que todos esses serviços têm demanda, em maior ou menor grau, para o cuidado domiciliar, né? Então, minimamente estabelecer, bom, se eu realmente vejo que eu tenho um índice de captação hospitalar, por exemplo, muito baixo, bom, eu estou fazendo algum processo de busca ativa na rede hospitalar para identificar se tem usuários, tem alguma questão, né, que o corpo clínico hospitalar, né, não consegue ainda ter o SAD como um local de cuidado adequado, enfim, então poder desencadear algumas ações a partir disso, né? Por outro lado, né, a gente estava falando da entrada do usuário, então a proporção de usuários por desfecho ou motivo de saída, né, que então a gente tem a admissão e a saída do usuário do SAD. E aí então poder entender, né, está tendo alta administrativa, alta clínica, foi encaminhamento para atenção básica, internação hospitalar, né, e aí poder justamente avaliar, bom, eu estou tendo muitas internações hospitalares, eram internações necessárias ou não, né, ou quais são as dificuldades que o SAD está tendo, ou no caso de muitas altas administrativas, por exemplo, poder entender um pouquinho o sentido dessas altas, então fazer um retrato, né, dos motivos de saída do usuário do SAD. Um quinto indicador, então, é o de percentual de usuários em atenção domiciliar por agravo ou situação presente. Aqui a gente traz, né, um pouco a questão de não usar o CID, não é que seja proibido usar o CID, né, nesse indicador. A questão é só, talvez, ter um olhar um pouquinho mais amplo que o CID específico, né?
Até porque a gente sabe, né, com as informações que a gente tem, que muitas vezes os serviços acabam utilizando como CID, né, do usuário, o CID da doença de base, e não aquele que de fato levou o usuário a estar em atendimento no SAD, né? Então, talvez o CID para isso seria uma visão um pouco restrita. Mas também, né, esse indicador pode ser calculado com o CID. Como agrava a situação presente, a gente considera, por exemplo, analisar quantos usuários estão em acompanhamento do SAD por reabilitação, ou quantos estão em acompanhamento para cuidados paliativos, né? Poder ter um pouco esse perfil dos usuários a partir das situações, né? Do que tipo de intervenção que a equipe vai fazer, né? Em relação a esse grupo de usuários, né? Isso ajuda a pensar um pouco a questão de planejamento para insumos, né? Para a organização da própria rotina de visitas, né? Ele pode fornecer alguns elementos para isso. Então, quase no fim, vamos trabalhar com a capacidade total de usuários, né? Essa é uma informação mais para identificar, bom, se a equipe está sempre muito, né, abaixo do esperado ou acima, o que pode estar influenciando, né, para isso estar acontecendo. E por fim, né, mas um indicador muito relevante, que é a proporção de admissão em atenção domiciliar no período. Então, esse é um indicador que serve para a gente analisar, bom, quantos usuários estão conseguindo entrar no serviço, né, qual que está sendo o acesso ao serviço de atenção domiciliar. E ele trabalha muito, né, casado com outro indicador que está lá nos indicadores secundários do manual, que é a proporção de altas, né, no período. Então, a gente sabe que o SAD ele não vai ter, né, uma rotatividade muito alta, né, ele tem uma série de usuários, né, tanto os AD2 vão ficar por um período médio, quanto, né, os AD3 vão ficar por um período bem mais extenso, por vezes, né, até o óbito, mas a gente precisa sim também ter alguma taxa de rotatividade desse serviço, né? Então, esse indicador vem justamente para isso, para analisar, bom, se está havendo um certo estrangulamento, né, se não tem a possibilidade de admissão de novos usuários, em função de quê, né? Em função de o serviço não está conseguindo dar alta, ou é em função de que o perfil mesmo dos usuários naquele momento é um perfil que vai precisar de um cuidado mais a longo prazo, né? Então, é poder olhar para essa informação. E um outro indicador que, na verdade, ele traz mais um olhar de gestão, né, a média de visitas por equipe, né, nos locais que existe mais de uma EMAD, por exemplo. Né? E aí também não é uma questão só para ranquear equipes, né, dizer que uma é melhor que a outra, mas poder justamente ver, bom, se eu tenho num município uma equipe que tem um número muito diferente de outra, né, muito inferior ou muito maior do que a outra, o que está levando a essa diferença, né? Tem uma diferença que é natural, né, uma variação entre equipes, mas se esse número é muito diferente, poder entender, será que é porque uma equipe está com um perfil de usuários que é muito mais grave, que demanda uma visita muito mais demorada porque precisa uma quantidade de intervenções muito maior, ou será que está com um problema do desenho da rota dessa equipe, né, e acaba que está dificultando que ela consiga fazer mais visitas no período, enfim, ou uma outra equipe que está fazendo muitas visitas porque entendeu que tem que fazer visitas, né, atingir um número específico de visitas sem poder tomar o necessário tempo, né, para o cuidado daquele usuário. Então, poder, né, sempre... A ideia é que essas avaliações sigam para dar elementos para refletir, né? Elas não vão dar um quadro que já está pronto, já vai dizer a resposta de qual é o problema, né? Então é isso, vou trazer aqui só aqui tem uma série de sites, né, de links para vocês acessarem tanto esses sites que eu trouxe, quanto poder se aprofundar um pouco mais teoricamente no campo. Então, aqui tem o link para o manual de monitoramento, mesmo que a gente, né, da onde a gente tirou esses indicadores sugeridos, o link para o módulo do ESUS Atenção Domiciliar, né, para as equipes que ainda não se aproximaram muito. A gente está num processo de transição, né, de serviço, é importante que todo mundo se aproprie disso. A Rede Interagencial de Informações para a Saúde, a RIPSA, né, que trabalha bastante com a questão de indicadores, né, de avaliação em saúde. A avaliação de desempenho do sistema de saúde, que é um projeto da Fiocruz, né, o PROA10, também muito interessante, traz uma proposta de dimensões para avaliação em saúde. O próprio Cielo, né, onde vocês podem encontrar uma série de materiais, bastante publicação sobre avaliação.
o Tabnet e aí os sites que eu já falei, né? O Tabnet, a SAGE, o Fundo Nacional de Saúde e o IDESUS. Então era isso, muito obrigado, um bom curso a todos e até o nosso encontro, né, que a gente vai poder dialogar um pouquinho sobre essa aula. Obrigada.